Forma um conceito, um conteúdo, é chamado de doutrina. Então, a doutrina da destruição é real na palavra de Deus. E eu sei que o mundo já não tem boas notícias, ainda tem mais essa de destruição. A diferença é que as más notícias do mundo você não pode controlar, mas você pode tomar uma decisão sobre a destruição que virá. E a destruição eterna é apenas para os que não são arrependidos, para os que não aceitam o plano de Deus para a salvação. Para os que aceitam, não tem problema nenhum. A destruição não o atingirá. Deus já destruiu cidades inteiras. Vamos ler Deuteronômio 29, 23. Aqui não é propriamente o evento da destruição, mas muito tempo depois, né? Mencionando que Deus já destruiu cidades inteiras. Então nunca pense, Deus não destrói, Deus só constrói. Nunca pense que Deus não devasta, Ele apenas cria. Não, Deus destrói também. Deuteronômio 29, versículo 23. Alguém pode ler? E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. É uma doutrina. Deus destrói. Deus destruiu Sodoma e vizinhanças. Deus destruiu 4 cidades com enxofre, com fogo, não é? E sal. Então essa promessa de Deus de destruição, ela se baseia naquilo que Ele já fez no passado. Então, se o povo não obedecer ao Senhor, Ele pode fazer a mesma coisa que Ele fez com Sodoma e Gomorra. Não se precipite, achando que quando tem um tsunami, uma enxurrada de lama sobre uma cidade, que foi Deus quem destruiu. Não. Pode ser um desastre natural, pode ser um descuido humano. Na verdade, você nunca sabe. Não, mas na Ásia eles adoram, eles têm muita idolatria na Ásia, por isso que teve aquele tsunami. Mas por que nunca teve no Brasil? O que o Brasil é melhor do que a China e outros lugares no que diz respeito à idolatria? Então não se precipite. Quando alguém sofre um acidente na estrada, vindo do carnaval, por exemplo, fala juízo de Deus. E quando o crente sofre um acidente na estrada vindo do culto? Então você não pode se precipitar, porque você não é o destruidor. Quem é destruidor é Deus. A ira e o furor não são seus, é de Deus. Então nós não sabemos dizer. Pode até ser que Deus traga algum juízo para algumas pessoas, mas nós não podemos saber. E o Senhor Jesus falou a respeito disso também, que quando tem uma destruição, não é para você pensar que aquele povo era pior do que os outros, não. Então Deus já destruiu cidades inteiras, mas você sabia também que Deus deixou de destruir cidades. Segundo Samuel 24, 16.
2 Samuel 24, (16). Davi fez uma coisa que não deveria fazer, né? Ele contou o exército. É proibido contar? Não, mas aqui Deus sabia que o contar era uma arrogância no coração. Ele queria saber com que ele podia contar. Joabe fala para ele: não, você pode contar com Deus, você não precisa contar com um grande exército. Então foi um pecado, e esse pecado trouxe consequências, e Davi podia até escolher o castigo, não é? Versículo 16, alguém quer ler? Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseus. Deus falou que ia destruir. Por que ele não destruiu? Não reclama. Não reclama. Porque Deus pode dizer que vai trazer um juízo sobre alguém e na hora H desistir do juízo. Por exemplo, eu sempre ouvi desde a minha infância: para todo pecado tem consequência. E eu confesso aos irmãos que eu pratiquei algumas coisas na vida que eu fiquei esperando. Não veio até agora, mas não vai vir mais. Deus não quis. Não vou reclamar com Ele, não. A misericórdia dele se estende. E o Davi escolheu bem, porque ele podia escolher: prefiro cair na mão dos inimigos. Aliás, o censo era para contar quanto que ele tinha de exército, né? Então, eu posso cair na mão dos inimigos, eu enfrento. Não, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. E foi bom, né? Caiu nas mãos do Senhor e veja o que aconteceu. Às vezes pessoas têm medo da disciplina de Deus. Elas mentem, elas escondem, elas trapaceiam para ninguém descobrir, porque a disciplina da igreja é muito pesada, a disciplina de Deus é muito pesada. Olha, se você reconhece um pecado, entregue-se à disciplina de Deus. Você vai ficar surpreso da misericórdia que Ele tem e do resultado dessa sua disponibilidade de ser disciplinado por Deus. Aí no verso 15, Deus pesou novamente. Pode ler? Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Exatamente. Que já estava chegando para destruir Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu quer dizer Deus mudou de ideia. Esse é o sentido. Deus não quis mais. Exatamente. O simples fato de reconhecer um pecado e se entristecer por ele pode ser uma disciplina de Deus, né? Para o crente sensível. Para quem não é sensível, não faz diferença. Mas então nós vemos que Deus já destruiu cidades inteiras. Deus deixou de destruir cidade. Sobre destruição, uma coisa é certa: ninguém quer ver a destruição dos parentes. Alguém aqui gostaria de ver seus parentes sendo destruídos? Não. Veja Esther 8. Onde é que está Esther aqui? Antes de Jó, né? Não é um livro que a gente lê sempre, né? Esther 8, versículo 6.
Alguém pode ler? Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Quem está falando? Esther, né? Não posso ver isso acontecer, não aguento ver uma coisa dessa. Então, a destruição do meu próprio povo, a destruição da minha família, não posso ver isso. Então, qualquer pessoa com afeição natural, ela defende mesmo seus familiares. E até mesmo quando não gosta muito dos familiares. Na hora mesmo de um perigo, parece que você esquece tudo sobre as discordâncias, as brigas. Os familiares parece que tocam no coração da gente. E a gente vai em socorro deles. Parece que todas as divergências acabam, né? Normalmente é assim, né? E com Esther foi isso. Ela não queria ver a destruição. Mas pode ser uma realidade. Famílias sendo destruídas. Na nossa sociedade existe algum tipo de destruição. Estava falando com a minha esposa outro dia. Eu acredito no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento, espero o arrebatamento. Os nossos filhos já aceitaram Jesus, aí tem a segunda geração, né, que são os netos. Tem um tempo em que eles têm que aceitar Jesus. Tem um tempo que eles começam a ter consciência do pecado. Eu não sei quando é. Mas eu falei, se a gente é arrebatado assim, e ficam, né, os netos, por não crerem no Senhor. Quando chega o tempo de crer e não crer, aquela transição, né? Eu não sei se eu aceitei Jesus quando era criança, eu acho que não. Eu sempre digo que foi com 16 anos de idade. 16 anos de idade pode acontecer muita coisa, né? Então, a gente fica pensando nos pequenos, nas crianças nossas, né? Nossas que eu digo, não apenas minhas, mas dos irmãos, das igrejas de modo geral. Porque nós não queremos, eu não quero que ninguém fique no arrebatamento, mas me parece que eu não quero mesmo que alguém da minha família fique. É normal. O apóstolo Paulo disse, eu preferia ser anátema, maldito, amaldiçoado, não ter a salvação, para que entrasse quem no meu lugar? Quem? A parentela dele. Pelo menos ele considerava assim, né? Os judeus, sangue dele. Então notem que ninguém quer ver a destruição dos parentes, mas é uma doutrina. Destruição é uma doutrina. Deus já chegou a destruir cidades inteiras. Deus deixou de destruir alguma cidade. Ninguém quer ver a destruição dos parentes. E o grande destruidor será destruído, que é o anticristo. Vamos ler Daniel 9, 27. O anticristo vai ser destruído, mas até ele ser destruído, ele vai levar um monte de gente para a destruição, como já tem levado, não é? Porque João disse que os anticristos já estão nesse mundo. A mentalidade do anticristo já está nesse mundo e já está levando muitas pessoas para a destruição. Daniel 9, 27. Está falando do anticristo, tá? Se alguém quiser ler. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então o anticristo vai ser destruído. Tem uma profecia sobre isso. Mas até ele ser destruído, quantos que ele vai levar para a destruição junto?
Me faz lembrar da história do Senhor dos Anéis, do Tolkien, que transformou-se em filmes, que você fica a noite inteira assistindo. São 3 filmes enormes. Mas eu me lembro que tinha uma cena em que o dragão, ele é derrubado lá pelo um mago cinzento, eu acho, não sei. Ele é derrubado num abismo e ele cai, vai caindo, mas a cauda dele dá uma rodopiada e pega lá o mago, né? E ele cai junto. Parece que Satanás tem essa maligna habilidade. Ao ser destruído, ele carrega a gente junto. Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele foi expulso sozinho? Não. A terça parte dos anjos foi carregado junto com ele. Então, o texto nos diz isto, né? Que ele vai fazer aliança com muitos, né? Com o povo judeu, na verdade, por uma semana. E na metade da semana vai quebrar esse contrato, né? Esse compromisso que ele tinha com o povo de Israel. Uma semana são 7 anos. Com 3 anos e meio ele quebra esse contrato. Aí então tem a asa das abominações, muitas destruições, e finalmente vai vir a destruição dele. Ele vai ser destruído e lançado no lago de fogo. Mas vai carregar muitos com ele, né? Não propriamente no lago de fogo naquele momento, mas posteriormente muitos irão para o lago de fogo. O caminho do pecador é de destruição. Vamos ler Romanos 3,16. Você não consegue ler a Bíblia sem ver destruição. A Bíblia tem muita destruição. Muitos avisos, né, da destruição. É uma doutrina muito forte na palavra de Deus. Então, Romanos 3, a partir do versículo 9, ou a partir do versículo 10, está falando sobre o pecador. O caminho do pecador é esse. E o caminho do pecador é um caminho de destruição. Alguém pode ler o versículo 16? Nos seus caminhos a destruição e miséria. Era o caminho que você estava, não era? Mesmo que você fosse uma pessoa íntegra, boazinha, bom vizinho, bom aluno, você estava no caminho de destruição. Era assim a minha vida. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. É um caminho de destruição. Então, o caminho de destruição não é igual aqueles filmes apocalípticos, não é? Que você vê um monte de carro capotado, pegando fogo, tudo enferrujado, aquela coisa feia, né? Até a película do filme é amarelada, né? Eles colocam assim para ficar um ambiente bem de destruição. Saibam que o caminho do pecador nesse mundo é um caminho de destruição e miséria, mas pode ser que ele esteja numa casa com banheira de hidromassagem, com tudo limpinho, com uma mesa, um café da manhã maravilhoso, indo trabalhar só porque quer trabalhar, porque não precisa, pode ser. Mas ainda assim é um caminho de destruição e miséria, porque é um caminho que não contempla a pessoa de Jesus Cristo. E quando não tem Jesus Cristo na vida de alguém, ele pode ser limpinho, perfumado e rico, ou pode ser pobre, humilde, numa casinha, com uma família tudo direitinho, tudo acertadinho, não importa. Caminho de destruição e miséria se ele não tem Jesus Cristo como seu Salvador.
É a doutrina da destruição. E também um dia a terra sofrerá destruição total. Eu sei que as pessoas não acreditam, porque o ano 2000 já passou, né? Os mais velhos vão saber que tinha um ditado. Qual era o ditado? 1000 chegará e 2 não passará. Sempre tem um mais velho na igreja, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Então veja que 2000 já passou, faz 25 anos. Não sei se chega a 2025. 21 anos. Mas a promessa ainda vai se cumprir. Alguns julgam a demorada. Mas por que será que Deus está demorando? Porque Ele tem misericórdia. Ele quer que muitos mais sejam salvos. 2 Pedro 3:7. Então, meus irmãos, a palavra de Deus sempre está fora de moda para o incrédulo, mas para o crente ela é sempre atual. Grande parte do nosso esforço evangelístico é mostrar para o incrédulo que a palavra de Deus é atual. 2 Pedro 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A doutrina da destruição não é a doutrina do Antigo Testamento, como alguns pensam. É o Novo Testamento aqui. E Deus está entesourando, Ele está guardando a terra para o fogo, para a destruição dos homens ímpios, homens e mulheres, né? A humanidade, o pecador. E quem deturpa da palavra de Deus, quem quer mudar a palavra de Deus, sofrerá destruição. Veja o versículo 16, 2 Pedro, vamos ler o 15 também, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. As pessoas que não creem nessa palavra estão mudando essa palavra, e quem está mudando essa palavra não é só um estudioso, tradutor da Bíblia, não. No bate-papo você pode destruir essa palavra. Quando você está conversando com alguém e você sabe o que a palavra de Deus diz, mas você muda um pouquinho e fala, a Bíblia diz assim, mas eu acho que não é bem assim. Então você está mudando a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que algumas pessoas deturpam para sua própria destruição. O crente não vai para o inferno, isso aí já está resolvido. Mas tem outros tipos de destruição na vida de um crente. Você destruir o seu testemunho vibrante, não ter mais coragem de falar para as pessoas desse livro, não ter ousadia para falar desse livro, isso para mim é uma destruição. Se eu perdesse a coragem de pregar, para mim seria uma destruição. Então, para você pode ser uma destruição ninguém mais querer te ouvir. Você como crente, se alguém falasse, eu não quero mais te ouvir, não é porque você está pregando bem a palavra de Deus, não quero te ouvir porque você fala uma coisa, mas você faz outra. Isso é destrutivo isso.
Então que o Senhor abençoe sua vida. Não risque essa doutrina da Bíblia. É do jeito que Deus falou. Existe uma doutrina na Bíblia que é a doutrina da destruição. E no Evangelho você precisa falar disso. Aliás, as pessoas querem fugir da destruição, não é? E você aponta o caminho. A única maneira de você fugir da destruição é você aceitar a Jesus, Salvador. Deus abençoe a vida dos irmãos. E nós louvamos ao Senhor, porque nenhuma destruição há para os que estão em Cristo Jesus. Uma condenação que é nenhuma destruição. Vamos orar e depois vamos encerrar com mais um hino, a escolha dos irmãos. Nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra é tão pura e perfeita, mas também ela nos alerta para o evento da destruição. Já houve vários eventos destrutivos e o Senhor cumpriu a Tua palavra. E nós sabemos, ó Pai, que essa terra vai ser destruída. E muitas pessoas serão destruídas também por não crerem em Salvador Jesus. Não permita, ó Deus, que nós como crentes destruamos o nosso testemunho diante das pessoas. Nós agradecemos, ó Pai, porque temos o ânimo uns dos outros e da Tua palavra para nos mantermos firmes. E nós queremos nos manter firmes até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.